11h06, 11h06, bom dia para você, muito obrigada pela renovação da sua amizade, da sua audiência, aqui no Tá na Pauta de hoje dentro do Temática, com o oferecimento de Ótica Martinato. Aproveite a tradicional promoção de aniversário da Ótica Martinato, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você, conte com o Sicredi no canal em que você desejar. E Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país, bem como Prolar, administração e gestão de condomínios, é na Prolar. Programa ao vivo, estamos no rádio 560M, 79.9 no FM, na aba ao vivo do site, na Alexa e também transmitindo agora, simultaneamente pelo facebook.com/Rede Tua Rádio. Ivanir Gasparim, empresário, presente conosco, Pablo Carlotto, professor de carreira, coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. Sejam muito bem-vindos, bom dia. Bom dia, Gasparim, bom dia, Beve, bom dia a quem está nos acompanhando e também saudações àqueles que irão nos escutar em outros momentos. Isso aí. Que eu tenho alguns conhecidos, alguns amigos que têm esse hábito de dizer: Pablo, me manda o link, depois eu assisto, depois em outro momento eu consigo dar uma olhada no programa. Então, minhas saudações. Bacana. Gasparim, bom dia. Bom dia, Bebe, bom dia, Pablo, bom dia aos ouvintes. E dizer que o programa de semana passada rendeu, até hoje passei um link, né, uma coisa, mas assim, muitos colegas, muitos não, mas alguns colegas meus, né, nós falamos, né, da dificuldade hoje de pessoas comprometidas, eu acho que é isso a palavra, né. Ontem mesmo, de tarde, veio um rapaz novo, que é um empresário, né, uma pessoa que ia começar a trabalhar ontem de manhã na sua empresa, tudo certinho, não apareceu, né? Ele estava preocupado, né? O que aconteceu, né? Mas ora, isso, fez frio, Gasparim. Fez frio e tal. Mas assim, isso não é bom, não é para o empresário, sabe? É para a pessoa, porque as portas se fecham, tá, Pablo? Sim, Acho que não custa nada ligar, olha, eu arrumei uma coisa melhor, que eu falo, minha mãe faleceu, tal. Eu acho que isso é respeito, tá? Eu acho que está faltando, além de tudo mais, uma coisa chamada respeito. E isso está acontecendo. Nós falamos há poucos dias também que depois da pandemia, ou antes, não interessa, as pessoas já não vão mais muito em lugares. Mas, pessoal, se você receber um convite de um casamento, inauguração e tal, cara, você não é obrigado a ir, mas confirma, e se confirmar, vai, tá? Ou liga na última hora, mas avisa. Eu acho que isso é o mínimo que se espera de uma sociedade, né? E isso vale para uma festa, ou para um almoço de família também, né? Isso são queixas também que eu ouço de pessoas que confirmam o almoço no domingo na casa da avó, né? E não aparece, simplesmente não aparece, porque dormiu mais, tal. Mas assim, só que isso cria uma... Aí se pergunta, né, por que começa às vezes uma briga de família ou por que começa algo diferente, né? Mas quem tem a perder não é quem convidou, é quem deixou de ir e não avisou. Eu acho que isso, com o passar do tempo, as portas se fecham. É isso a minha colocação, né? O Gasparim sempre traz esse exemplo, né, Gasparim? E eu acho tão interessante porque, ponto, tudo que você falou é um fato. Porém, não é só um malefício, né, Pablo, para quem vai ou não vai, não é sobre quem tem maior malefício. O maior malefício é para a sociedade, porque a gente vai criando, né, uma sociedade que permite esse tipo de situações, que desvaloriza o outro, que não se compromete. Veja como o todo é que sai prejudicado. O todo, todos nós, numa atitude como essa, quando alguém marca de trabalhar e não vai e nem sequer avisa, quem está perdendo não é nem o empresário e nem sequer o colaborador que deixou, é a sociedade. Mas veja o tamanho da importância, né? Aqui de Caxias, há pouco tempo atrás, eu vi um número estarrecedor. Quase 30% das consultas que são demoradas para se marcadas, as pessoas não aparecem. E não aparecendo nessa consulta, ou não ligando, dizendo que você não vai mais, ou que faleceu, vamos lá, que pode acontecer, você está tirando, talvez, o lugar ou a vida de uma outra pessoa que poderia ser consultada naquele dia. Verdade. Então, você imagina como sociedade, você, além de pagar um monte de imposto, 30% das pessoas estão lá esperando, vamos lá, olha quanto é que custa, vamos lá, o médico, né, no mundo todo, o preço de hora
hora médica é caríssimo, né? Um hospital, um consultório, ou seja, manter ali uma clínica aberta para o Pablo vir ali durante meia hora e não aparecer, é caríssimo para a sociedade. Você pegou bem, né? Então, vamos começar por isso. Num ano eleitoral, pensar também o que eu posso fazer de diferença. Isso não depende do outro, depende de cada um. Sim. De mim, né? Uma coisa não anula a outra. A Cecília Betim, pela live, já emenda aqui, diz aí, quando não te convidam, as pessoas ainda criticam. Exato. Um Fato. grande abraço, Cecília, lá do Paraí, da cidade do Paraí. Uma querida. amigona muito grande, admiro muito ela. A questão aí, eu vejo, Beverly e Gasparim, que a gente vive numa sociedade em que as pessoas hoje estão tão indiferentes com tantas coisas e vivendo de repente entre o narcisismo, o individualismo e coisas assim, né? Que acha que a vida social não depende de ti, que se você fizer outros caminhos sem avisar, sem dar retorno, sem comunicar, sem aquela pretensa ideia de que eu me basto, eu sou independente e os outros... Não, a gente vive numa relação, numa correlação imensa, que desde que você, digamos... Não existe hoje, Beverly, não existe hoje nenhuma ação humana que não depende de milhares de ações de outros seres. Da alimentação ao vestuário, do andar na rua, etc. E tal, há uma correlação muito grande e a gente amplia isso também com a natureza como um todo. A gente tem que se redescobrir nesse espaço. Eu vejo assim de que hoje se fala muito, eu quero qualidade de vida, olhando para o mundo do trabalho, olhando para a questão social, olhando para a questão alimentar e tantas outras dimensões humanas. Eu quero qualidade de vida. A qualidade de vida também passa por você remodelar a tua forma de pensar, de como você se insere no mundo que está ali. Hoje tinha, entre tantas coisas que a gente vê nas redes sociais, um quadro de tipo meme, assim, mas era um ponto bem interessante, né? Me pareceu que era uma criança falando, dizendo assim: ontem meu pai e minha mãe foram dormir emburrados um com o outro. E daí, tipo assim, mas o que houve? O pai diz que quer ir morar em Marte e a mãe diz que não vai junto. Mas eles foram dormir emburrados por causa disso. Mas há a possibilidade de viver em Marte? Sabe? E eu digo assim, hoje nós, em muitos detalhes do nosso cotidiano, na nossa vida social, também a gente se prende a coisas ilusórias, as coisas que, se você for refletir mesmo, não tem razão de ser, mas a gente marca um território, a gente marca uma postura, a gente se fecha num euzinho né? Mal acabado, porque nem é um eu propriamente, porque você concebeu ideias erradas, noções erradas, e você se estabelece ali e acha que ali deve ser a tua eterna aventura humana, quando na verdade não é. Temos que aprender a transcender a cada momento, a cada circunstância. E se você marcou horário, vai. Se você fez promessa, cumpra. É um bem para tua mente, nem é para o outro. Então nem prometa, certo? Nem prometa. Semana que vem vamos tomar um café. Vamos não sei o quê. Estou te devendo um encontro. Estou te devendo uma visita. Se você ousou lembrar, é porque o teu corpo está dizendo para ti mesmo. Vai lá e faça isso. Senão nem ouse lembrar, nem ouse comentar. Veja bem, hoje nós queremos saúde. A maioria das pessoas hoje estão com problemas de saúde. Se não física, mental, se não mental, espiritual e assim por diante. Aonde fica os nossos processos de querer qualidade de vida? É a gente pensar de que a gente e agir de que a gente não está sozinho. Tem uma coisa, são 2 temas, nada a ver com o que eu tinha proposto. Mas já que entramos nessa seara aqui, eu quero trazer dois apontamentos, né? Um deles tem a ver com o quanto somos influenciados pelo aquilo que nos cerca. Não só pelas mídias, não só pelo tudo que nos cerca. Os lugares que a gente vive, o ambiente em que a gente passa a maior parte do tempo, sim, os produtos audiovisuais que a gente consome, internet, tudo isso nos impacta. Um exemplo típico disso, né? Esses dias eu andei assistindo, no final de semana eu tava ruinzinha da garganta, coisa e tal, Gasparinho e Pablo, eu fiquei mais por casa. Gostaria de ter ficado o dia inteiro, não é possível, mas fiquei bem mais do que eu costumo ficar em casa,
da cobertinha, enroladinha. Hibernando. Propiciou eu assistir séries. Eu gosto bastante de produtos audiovisuais. Eu comecei a assistir uma série em que os protagonistas, eles tomavam vinho. Uma e outra estavam tomando vinho. Chegou uma altura do negócio que eu ficava assim, meu Deus do céu, que vontade de ir lá pegar um tantinho de vinho para tomar também enquanto eu via. E não podia porque estava tomando remédio. Sim. Mas eu fiquei pensando assim, gente, a gente não se dá conta de como somos influenciados. Ali era só um exemplo que eu estou dando, né? Vários tipos de influências que a gente tem. Mas a gente, às vezes, é influenciado pelos nossos familiares. E a gente quer negar isso. Então, por exemplo, uma boa educação, uma boa família influencia sim. Influencia sim quem a gente vai ser. E eu lembro que até hoje, eu sou uma pessoa já de 52 anos de idade, a minha mãe ficava muito preocupada quando a gente não avisava a que horas voltava, se atrasasse, né? Só que era uma época em que não tinha o celular, não tinha as facilidades que tem hoje. Sim. Então, a gente dava um jeito de ir para casa para não deixá-los preocupados. Não era sobre estar fazendo certo ou errado. Nem os pais achavam que a gente estava fazendo certo ou errado. Era o medo de alguma coisa nos acontecesse. E isso eu trago comigo. Hoje em dia tem essas facilidades, né? E eu fico pensando assim, por que as pessoas, quando moram na mesma casa, no mesmo endereço, pode ser adulto? Não é sobre vigiar, fiscalizar. Não é sobre isso. As pessoas podem entender isso, mas não é sobre não deixar o outro preocupado. Olha, eu vou voltar mais tarde. Olha, o horário não combinou, aconteceu alguma coisa. Só avisa, olha, tá tudo bem. Deu um contratempo e vou me atrasar. Mais ou menos tanto, para a pessoa não dormir bem, tranquila. Temos hoje as possibilidades para isso que outrora não tinha. Mas mesmo assim a gente fica no erro de interpretação, que é, tá me vigiando, quer me controlar. Não. E se for, não é sobre isso. É sobre você respeitar a insegurança do outro, não botar mais pólvora, né, naquela fogueira, porque as pessoas já têm os seus problemas. Elas não precisam que você crie mais para elas, né? Então não custa mandar recado, avisar. E eu nem tô falando, Gasparim, do almoço. Eu tô falando de coisas mais simples no dia a dia, como, por exemplo, não voltar no horário da aula. Você tá acostumado a X horário, aí não chega, não avisa. Fui para algum lugar. Não, vá para algum lugar. Mas avise, né? Não custa nada. Agora, Beverly, assim, quantas pessoas, vamos lá imaginar agora, você reclama disso ou daquilo. Quantas pessoas que cada ser humano tem, que estão preocupados com o seu bem-estar? Daqui uns dias, quem pensa assim hoje do pai e da mãe, vai chegar um momento que poucas pessoas vão pensar se o cara chegou atrasado. Como é triste às vezes, né? Vamos lá, o momento trágico. O cara faleceu, estava morando sozinho. Depois de 4, 5 dias alguém se lembrou dele. Ou seja, vai chegar o momento disso. Mas eu quero colocar assim, eu acho que é importante, né? Se você quer qualidade de vida, você precisa ter algum sucesso na vida. Se você não tem sucesso, dificilmente você vai ter uma qualidade. Ou seja, e sucesso para mim é ter tempo para ter um descanso, é poder não ter que brigar por se alimentar, ou seja, você já está num outro patamar. Mas eu sempre digo, as pessoas que têm esse sucesso, pessoas importantes perante a sociedade, que têm um charme, que têm uma beleza diferente, eles não fazem isso. Eu convivi com pessoas assim, eles são, primeiro, pontuais. Segundo, se acontecer qualquer coisa, eles avisam. Tem auxiliares, e isso vale. Por exemplo, assim, em outros países já nós tivemos problema de incidentes diplomáticos com o presidente da República, que chegou atrasado em alguns países e o presidente de lá não recebe. Então você vai viajar, em vez de quando eu faço isso, até mesmo na minha família, não te preocupa, pode atrasar, o avião vai te esperar, entendeu? O ônibus vai te esperar, não tem problema. Deu para entender que o mundo não é assim, entendeu? Então, agora o importante é não deixar realmente o outro preocupado. Parece uma coisa simples, agora você pegou certo. Algumas famílias, se eu não fosse para a aula, a minha mãe ficava louca, né? Ou seja, ela não admitia na família, né? Hoje você recebe ligações de mães, né, para a empresa, dizendo que o filho está doente em casa e na verdade ele está dormindo ou ele está... Só que a partir do momento que a mãe faz isso com o filho pequeno, não interessa, automaticamente o exemplo vai ser pro resto da vida, não muda. Eu sempre digo, né? A mãe que aceita que um filho
ofende um professor, um dia essa mãe vai ser ofendida por esse filho dela. Então, é algo redondo. E eu coloco assim, eu acho que essa ouvinte que nos deu a Cecília, a nossa vida é débito e crédito, entendeu? Não é só o financeiro. Se eu pedir 10 favor para o Pablo, eu estou 10 vezes débito com o Pablo. Eu preciso ter 10 créditos também para zerar 0 a 0. Ou seja, nós temos que entender isso. Então, a nossa vida é isso. Eu diria o seguinte, o importante é nós facilitar a vida dos outros. Vamos lá, se você mora com a avó, por exemplo, puxa vida, se você sair à noite com tudo que acontece hoje, mas não é só hoje, sempre foi assim, se você disser que vai voltar às 10 da noite e não voltar, ela não dorme mais. Então, puxa vida, se eu tenho um pouquinho de respeito e amor pela minha avó, eu vou ligar ou eu vou chegar às 10 da noite, entendeu? Deu para entender que você imagina agora, você está viajando... Pior é dizer, não tenho hora, para mim é pior frase. Não tenho hora para voltar. Significa que você não sabe exatamente, você tem uma vaga. Dê a vaga noção, né? E outra coisa, se acontecer qualquer coisa, né? Eu tenho certeza que a avó vai sair às 2 da manhã da cama para socorrer. Não vai deitar, gente. Não vai deitar. Então é o seguinte, ó, e isso vale para as empresas também, porque se você é um cara importante... puxa vida, você pode faltar por N motivos, mas você tem que avisar, porque avisando, eu digo, Pablo, eu não vou poder hoje lá te ajudar a fazer a mudança. Se ele me convidar para fazer a mudança, puxa vida, eu me comprometi, não vou ganhar nada, vou trabalhar e tal, mas puxa vida, se eu no sábado de manhã não vou te ajudar a fazer a mudança, e não for, como é que tu vai fazer a mudança? Você não pediu só para mim? Puxa vida, tu vai botar uma cruz na minha cabeça pro resto da vida, porque você vai ficar tão chateado comigo, porque eu acabei com a tua vida. Agora, eu não sou obrigado a dizer, eu vou te ajudar. Mas, se eu disser, Pablo, eu vou, ele não precisa pedir para ninguém. Para mim é tão simples isso, que não precisaria nem estar discutindo, nós poderíamos estar num outro patamar, né? Talvez num outro, né, estágio da vida, né? Mas nós voltamos para isso. Mas realmente o assunto hoje pegou. Tem 3 aspectos que me vêm à mente sobre esse assunto todo, assim, né, que eu gostaria de abordar, sem aprofundar, porque não é o momento, mas eu gostaria de falar assim, ó, essa questão de dar retorno, de ter essa educação, essa sensibilidade e tal, tudo concorre para um aspecto humano que é fundamental hoje, mais do que nunca, em todas as idades. Houve um tempo que se dizia só quando é na fase adulta, quando você já chega na terceira idade e tal, tudo, que é a questão do pertencimento, certo? Você dando retorno, você compartilhando a tua vida com um amigo ou com um parente, você dividindo as tuas alegrias e as tuas tristezas com alguém, você vai trabalhando também a tua geografia emocional, que é um outro aspecto muito importante, que quem se torna gestor de si mesmo, gestor das suas emoções ou empreendedor da sua própria existência, vamos usar um pouquinho dos termos que a gente gosta por aí de falar, você também vai qualificando. E quando se fala em qualidade de vida, não é só ter uma moradia, não é só ter uma roupa e tal, não é só ter o carro do ano e tal. Qualidade de vida também requer outros elementos que dão sustentação a ter uma casa, a conquistar uma casa. Qualidade de vida é algo que te leva, que te promove a você não olhar o outro como inimigo, mas olhar o outro como na sua dignidade. E não estou falando só de seres humanos, estou falando de outros seres também. Então, existe uma série de elementos que você pode se trabalhar, você dizendo para o outro, olha, eu também estou nessa, eu também estou neste mundo, não é só você. Porque há uma gama muito grande, Beverly e Gasparim, e que vai do cinema às letras, de livros também, de que você está sozinho, de que você é você por você mesmo. Se você não se você não cuidar da tua felicidade, ninguém vai cuidar da tua felicidade. Sabe que às vezes quando no meu Face eu coloco umas mensagens só para ver se alguma pessoa me retruca. Me dá dizendo assim, Pablo, você fazendo uma colocação dessa. Até me encontrei agora há pouco com uma ex-colega minha do Colégio de São Carlos, que é uma excelentíssima profissional e está no São José, e ela disse assim, Pablo, eu amo muito as tuas postagens, eu sei que algumas você está só dando umas cutucadas em alguém. Eu disse assim, mas não é um alguém com nome,
Porque às vezes é indireta para o fulano. Não, é para o mundo de repente. E de repente até mesmo para mim. Me faz eu Sim. também pensar. Me faz eu sair da minha zona de bolhas de ideias para transcender um pouco para ver. Veja bem, nós passamos ali, falamos sobre isso, né? Nós passamos uma Olimpíada, agora já estamos nos preparando para uma outra, que é a Paralimpíada. Nesse meio tempo já tem outras coisas tantas acontecendo no mundo, além, aquém e aqui tão próximo. Essa é a universidade da vida. Vamos refletir, vamos amadurecer como pessoas e não continuar replicando, Beverly. Hoje todos nós já estamos quase certo de que o preconceito não ajuda, de que a discriminação é coisa feia, de que o racismo, mas a gente eventualmente replica isso. Por quê? Porque nós fomos gestados num mundo em que isso era uma forma de você manter-se como ser no mundo, desprezando o outro, menosprezando o outro, carimbando o outro e colocando N conceitos mais para proteger o meu eu do que propriamente levar um dano para o outro, mas que leva dano para o outro. Leva dano para o outro, certo? E fecho dizendo o seguinte, nós hoje temos que repensar as formas às quais nós estamos sendo levados a construir o nosso eu social. Porque o nosso eu individual, de lutar, de conquistar, de realizar os teus sonhos, já está bastante empoderado de muitas formas, e muitas formas debilitantes. Mas a gente tem que trabalhar nosso eu social. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa sociedade. Você não está isolado numa montanha. Você não está isolado numa ilha qualquer. E mesmo que eu tivesse, depende de todos os outros seres. Uma coisa interessante que nós começamos a falar, e é do mesmo campo, do dar satisfação, do não dar satisfação porque eu tenho que dar satisfação. É por uma questão coletiva, de me preocupar também com o outro, me colocar no lugar do outro. Poxa, se eu ficasse esperando, ou enfim, por um almoço, para um horário de voltar, é do mesmo campo que a gente possa olhar também o quão pessoas que são consideradas grandes, muitas vezes, justamente porque são consideradas grandes, têm a capacidade de nos dizer, me desculpa, eu estava errado. Ou, com licença, hoje eu não estou muito bem. Me aconteceu XYZ, não precisa entrar em detalhes, mas eu não estou hoje bem. Porque, às vezes, a gente também olha para algumas figuras, né, na vida da gente, no mesmo campo, pessoas que estão no protagonismo, o pai, a mãe, e pensa, eles são deuses da casa. Não, eles também são humanos, eles também sofrem, têm problemas. Às vezes a gente pensa assim, fulano tá bravo ou tá brava e é comigo. Não, às vezes não é contigo, ele só tá manifestando uma situação, um problema que tá vivendo. E como é bom estar perto de alguém que diz, olha, hoje me aconteceu algo, eu não tô bem. Porque daí a família, as pessoas do entorno, do trabalho também podem acolher. Então, é sobre aprender a ser gente, estar no mundo sendo gente, não tendo uma função, sendo gente, são coisas diferentes. Você pode ter função? Pode ter função. Mas ser gente está acima. Antes você é gente, depois você tem uma função. Então, pessoas com função que são gente fazem toda a diferença. Quando eu falei principalmente de família, mas também nas empresas, a verdade é o seguinte, vamos pensar na avó, né? Lá com uma idade avançada e tal. O neto prometeu que ia almoçar no domingo lá. Se ele não for e não ligar alguma coisa, a verdade é que você tá dando uma punhalada no coração dessa senhora. Você machuca ela. É que aí vocês, como psicólogo, tal, deu para entender, você ganhamos uma profissão, Paulo. Você tá, os caras que estudam, né? Ou seja, você tá, aquilo dói, e às vezes ela chora escondido isso. Quando a filha deixa de ir, a mãe, por exemplo, vamos pensar o seguinte. Hoje, muitos pais separados, no aniversário, isso viraliza muito na internet ou nas redes sociais, né, que se fala, quando o pai não vai no aniversário da criança. Isso pode marcar para a vida toda, isso pode transformar em um grande doutor em todo sentido, o filho. Aquele momento de não ir na festa, talvez de 5 anos, 7 anos, isso já está aprovado, pode representar, porque na verdade o pai, ou a mãe, o Pablo como professor, eles são um ídolo para muitas pessoas. E aquela velha história, né? 2 filhos, um é jogado na rua, drogado, bêbado e tal, e outro é doutor. Aí perguntaram para o doutor, por que você puxou? Pelo pai. Mas vem cá, o teu pai era drogado, era bêbado. Tá, eu queria fazer exatamente o contrário.
e perguntaram para o irmão dele, puxa vida, por que tu puxou, né? Puxei para o meu pai. Ou seja, o mesmo exemplo, você tem dois comportamentos diferentes. É que nem torcida de futebol, mesma coisa. Seu pai, às vezes, é de um time, você faz exatamente igual ou o contrário. Então, isso nós temos que ter muito cuidado hoje. Hoje, nas empresas também, se cobra muito da empresa, do empresário tal, que tenha que, sabe, tratar a coisa. Mas, de alguma forma, também o funcionário machuca o patrão, machuca o coisa. Eu já vi casos de pessoas chorando porque o fulano de tal não foi no casamento, sabe? Então, eu já vi isso, tá? Pela idade e tal, e o pessoal comenta também, né? Às vezes o pai não comenta com a filha, mas ele comenta com o Gasparim porque é amigo. Puxa vida, minha filha não me... né? Dia dos Pais, né? Puxa vida, não deu tempo de passar lá em casa. Pô, a gente conversa isso, né? Entre pessoas, né? Tem clientes que vêm falar isso comigo, mesmo que eu não tenha um relacionamento, mas a gente começa a conversar e automaticamente ele precisa falar com alguém. E as pessoas falam. Então, nós estamos, de alguma forma, machucando alguém. É isso que tem que se colocar, Bebel. Às vezes as pessoas... Agora, quando a gente faz para essa pessoa, aí ela explode e coloca até na rede social tal. Mas poxa vida, toda ação tem uma reação contrária. Então, quando eu quero o almoço meio-dia na avó, eu fico chateado porque demorou 10 minutos. Agora, se der, eu vou. Se não der, eu não vou. Deu para entender? E normalmente quando você liga uma pessoa dessa, o telefone está fora do ar. É que, na verdade, Gasparinho, o que tu trazes, assim, eu entendi essa questão, muitas vezes, de uma família que não, né, não honrou seu pai do Dia dos Pais, etc. Enfim, né? A gente não pode simplificar temas que são complexos, né? Uma coisa não é só uma coisa em si, Não, ela não, tem não. várias repercussões, mas me parece que o que nós estamos falando aqui é que é a capacidade humana de aprender a ser melhor em relação a você mesmo e levando em consideração que você não vive sozinho, né? De forma coletiva. Claro que cada situação é uma, né? Muitas vezes as pessoas querem uma recompensa sem ter dados, sem ter merecimento para ela. Mas não é sobre isso, não é sobre ser recompensado, não é sobre merecimento. É sobre nos constituirmos, cada um, né, sendo uma pessoa boa, uma boa pessoa, uma pessoa boa com letra maiúscula, né? Porque é isso, é sobre bondade, generosidade, empatia. Mas não dá para te tirar de lado também que muitas vezes pessoas que não foram um pai, por exemplo, não cumpriu com seu papel, talvez entre aspas, de pai, mas também tem situações em que, volto a dizer, né, muitos filhos também pensam naquele pai, naquela figura, como alguém que não precisa. Veja bem, né? Às vezes a gente mistura as coisas. Então, pode ser que não seja merecimento como pai, mas às vezes pode ser apenas que a pessoa pensou, meu pai tá acima disso, ele não precisa, ele não se sente. Por isso que eu digo, mostrar-se às vezes vulnerável, mostrar quem você é, também é humano, né? A gente não precisa ser 100% herói, não precisa ser sempre 100% sagaz. A gente pode, né, ter as questões que são humanas. É isso que nos constitui pessoas. Mas não era exatamente esse o assunto. Eu vou permitir que vocês fechem ele para eu fazer o intervalo, tá bom? Dentro daquilo que fica para vocês. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre qualificação, que tem a ver com isso, gente. Eu vou falar de eventos que qualificam profissionais. Sim, vamos falar disso, porque está muito efervescente, tá legal. E vamos falar também sobre o quanto essas qualificações nos ajudam nisso, a sermos, por vontade pessoal, independente do que nos aconteceu antes, porque o que nos aconteceu antes nós não podemos mudar. Nós não podemos mudar. Já aconteceu. Mas o que vai acontecer e como a gente vive hoje, isso nos pertence. E qualificação e instrumentalização vem nesse papel. Vocês querem fechar sobre essa questão? Olha, o que me ocorre agora é dizer que se nós estávamos falando de qualidade de vida e postura de você viver conviver, coabitar, como alguns teóricos falam, a gente tem que repensar as formas como a gente coabita também, né? Porque a casa tem que ser um lar. Independente de quais são as relações familiares, se você reside na mesma casa, você está coabitando. E hoje eu me preocupo muito, Beverly Gasparim, com as gerações novas que estão vindo aí e esse mundo que nós temos, certo? E eu digo assim, para fechar, não existe ainda fórmula melhor do que o bom exemplo.
que deu Gasparim. Tá bom, Gasparim tá bom. se sentiu satisfeito com o tema. Não. Ok. É bom mesmo. Eu vou fechar aqui então e fazer um rápido intervalo. Na sequência a gente volta para falar sobre essas instrumentalizações, as fórmulas que elas utilizam para nos instrumentalizar, porque isso o Pablo pode ajudar bastante a gente. Ela não é novo, mas elas se reinventam e elas se reiteram e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fique conosco. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A Unimed está com condições especiais para a contratação de planos empresariais para pequenas e microempresas a partir de 4 funcionários. Aproveite essa oportunidade de 1º a 16 de agosto e leve a Unimed para o seu negócio. Garanta mais qualidade de vida e segurança para seus colaboradores. Para saber mais, ligue 54-3220-2030 ou acesse unimednordesters.com.br. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Consulte condições. 11h36. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. 9 graus. Caxias do Sul, prepare-se para um momento decisivo. Sábado, dia 17 às 9 da manhã, a Tua Rádio São Francisco transmite ao vivo a live do primeiro debate entre os candidatos à prefeitura, diretamente do Sindiserve, com a mediação do jornalista Daniel Rodrigues. Esse é o momento de conhecer as propostas e visões do futuro líder da nossa cidade. Acompanhe pelas redes sociais, @Rede Tua Rádio. Eleições na Tua Rádio São Francisco. Patrocínio Sindiserve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul, Dom Apio Pizzaria e Restaurante Atrium Grill. Se tem algo que não parou de funcionar em toda essa catástrofe, foi o rádio. O rádio é utilidade pública, virou pedido de socorro, é boletim do tempo e dos acontecimentos. É o contador de milhares de histórias da tragédia. E para muitos, virou a única companhia durante a enchente e na sobrevivência dentro dos abrigos. O rádio funciona de todas as maneiras possíveis. Está presente na vida das pessoas e chega em várias plataformas, inclusive na sua versão original, em ondas que se espalham por todos os lugares. Use o rádio para anunciar, para informar, para mobilizar. Realização Agerte, Apoio ARP, Sinapro RS, Audiobox Produções e Integrada Comunicação Total. Na Magnani, você encontra tudo o que precisa em materiais elétricos, iluminação, energia solar e ferramentas, seja para sua casa, indústria ou comércio. Nós temos a solução completa, com estoque à pronta entrega, iluminação, material elétrico, energia solar, é com a Magnani. Te aguardamos na Avenida Rubem Bento Alves, 4188, ou entre em contato pelo fone WhatsApp 4.952-55. Há 64 anos, a Apopex trabalha para melhorar a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas. Mantemos convênios com clínicas médicas, laboratórios, centro de diagnóstico, farmácias, ópticas, além de benefícios como assistência jurídica. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex. E associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h39. Esse é o programa Tá na Pauta. Ivanir Gasparim, que é empresário. Pablo Carlotto, que é professor de carreira, coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos. Começamos aqui falando sobre essa questão do comprometimento, da satisfação pelo ato de se preocupar com o coletivo e sucessivamente. Mas agora a gente vai migrar, né, para a pauta em especial, porque essa semana a gente está efervescente, né? Hoje tem o Cimex Transforma, que vai trazer uma série de autoridades, de
grande nome para o setor da indústria, para desenvolver, né, em Caxias do Sul. Olha que interessante. Ao invés de protagonizar uma missão que também é legal, mas trazer pessoas aqui para facilitar o acesso, né, para gerar movimento, economia na própria cidade e facilitar que as pessoas, não só um líder, só uma pessoa, mas pessoas das equipes possam estar lá no UX Teatro, e vai fechar com o Pondé, que não tem nada a ver com a indústria necessariamente, né, que é um grande filósofo. Uma fórmula. Na quinta-feira tem convenção da CDL também, que vai reunir grandes nomes, né, também com uma fórmula de conhecimento prático, conhecimento de tendência, economia, múltiplos profissionais, mas também aquela vertente que inspira, que espiritualiza, que é uma fórmula que se usa. O Gasparim tá aí, já foi, acho que, muitas convenções, assembleias, eventos de formação no segmento dele e em outros. É uma fórmula. Se coloca práticos, se coloca locais, se coloca as nacionais ou internacionais, se traz uma visão, né, oxigenada de fora, mas se coloca normalmente em inspiração. Agora, mais recentemente na história, inspiração e espiritualidade são duas palestras que não pode faltar, digo, em eventos assim dessa proporção. Lá no dia 29 tem o simpósio estadual do varejo, mesmo esquema, grandes nomes, mesma fórmula. São espaços para a gente se instrumentalizar. Então, a gente não pode mudar o que nos aconteceu, mas a gente pode fazer um novo começo, todos os dias. E em oportunidades como essa, melhor ainda, né? Agora, Bébora, assim, eu não aumentei a experiência, tá? Mas quem participa desse simpósio parece que tem algo diferente, né? E aí as empresas de sucesso tal sempre participam, Pablo. É a visão, às vezes, do empreendedor, do paizão lá, do coisa, que manda, vai e leva a sua turma junto. O que se nota nos últimos anos, e Caxias está de parabéns, tá? O Cimex, a CDL, o Sindiloja e tantos outros, tá? Porque praticamente todos os dias, esse dia até eu fui na SIC lá, eu digo, pô, mas acho que tem um casamento aqui, porque o que tem de automóvel, né? Porque eu sou do interior e quando a praça está lotada, ou morreu alguém ou tem casamento, né? Mas assim, ó, o que se nota que vem com toda a força, e talvez são novos tempos, tá? Falem no Pondé e tal, mas assim, ó, a espiritualidade, e aí eu lembro do Frei Jame, porque foi ele que começou com essa matéria lá na UX, né? E era praticamente, falava sozinho, né? No começo se falava sozinho. Mas vem com toda a força, e vem também com o lado da religião, tá? Queiramos ou não, tem se falado muito, porque muito desses problemas não, mas assim, ó, desses novos comportamentos tem muito a ver com espiritualidade, e tu falou em inspiração, né? Mas inspiração sempre tem, isso é mais velho que andar para frente, mas espiritualidade é novo. Mas espiritualidade, e eu tenho notado isso, né? Na verdade, a gente estuda isso. No passado nós éramos nós éramos família. E tu falou uma coisa importante antes. Talvez nós tenhamos muitas famílias e poucos lares. Os lares, eu acho que muito mais importante do que uma casa tal é o próprio lar, tá? Então, aí nós saímos da espiritualidade do lar para casa, para o ter. E as pessoas começam a voltar muito para o ser novamente. E aí pode verificar que cresce o número, inclusive, de casamentos tradicionais, de véu e grinalda, que a gente chama. Mas por quê? Entendeu? Porque o ser humano, ele pode ir por espaço, ele pode ir, mas quando precisa, quando aperta no leito da morte, como se diz, puxa vida, ele lembra do homem lá de cima. Quando acontece uma tragédia, que nem aconteceu semana passada, quando acontece o que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, quando nós vemos a Covid, que nós somos tão pequenos, né? Então, assim, ó, e outra, uma coisa muito importante. Mas antes, nesses segmentos, Gasparim, a gente tinha um pouquinho de vergonha, de pudor, porque sempre foi um valor importante. Mas a gente tinha, enquanto sociedade, não vou colocar numa convenção uma coisa do gênero que parece que não é, tipo, trabalho é trabalho, né? E no campo pessoal, essas questões pessoais. E a gente viu que somos integrais. Aliás, eu me esqueci de mencionar, além da espiritualidade, que é recentemente também incluído, né, como na fórmula desse tipo de evento, esse tipo de qualificação das pessoas, esqueci de dizer, saúde também. Não raro se coloca um profissional para falar de saúde, né, que também parecia que era do campo assim pessoal. E a gente está vendo que somos pessoas,
dentro de organizações, que é o contrário, que né? tudo isso está falando aqui, ser gente, entendeu? Então, claro que a gente meio abandona um pouco a religião e volta, que eu falei, ela volta, não é uma impressão minha, mas eu tenho ido em muitos eventos que, além do hino nacional, talvez, no final ou no meio, tal, alguém está rezando. É coisa meio estranha. E o pessoal, às vezes, respeitando todos os créditos e tal, principalmente quando é uma convenção nacional, mas é uma coisa assim que começa a chamar atenção. E eu acho que para a pessoa ficar completa, tem a ver. E muito desses comportamentos que nós falamos antes, né, do intervalo, eu tenho consciência que nós estamos discutindo, nós estamos falando de religião, tá, Pablo? Nós estamos falando de espiritualidade e nós estamos falando de inspiração. E sem inspiração, você não vai para lugar nenhum. Olha, temos duas palavras aí muito fortes, e uma terceira tu coloca, que é a religião, que daí é um elemento social, que é a inspiração, que vem do espírito, certo? Independente de religião, a inspiração vem do espírito, vem da alma, vem da tua essência, certo? E a espiritualidade é o que você faz com isso, certo? Então a espiritualidade não é um conjunto de ideias, certo? Mas é um conjunto de práticas, de como você se estabelece, em que prisma você se coloca na relação com o outro. Então, por exemplo, assim, religião nos fornece caminhos, sim, mas no caminho ela te oferece religiosidade, que são práticas. Você se trabalhando nestas práticas é que você chega a transcender. Vai em direção ao transcendente, certo? Então, hoje, nós não podemos dizer, em momento algum, jamais, certo? Que uma pessoa não precisa da espiritualidade. Ele é um excelente profissional. Não, se ele é um excelente profissional é porque ele tem uma espiritualidade. Porque a espiritualidade é a qualidade do teu sair de si e ir ao encontro do outro. Com que qualidade é esse teu sair? Tem pessoas que passam a existência toda envolto à religiosidade. Retiros, peregrinação, viagens a lugares sagrados e tal, tudo. Mas não se deixa transformar, então não tem uma espiritualidade, certo? Hoje os grandes fundadores de congregações religiosas, os grandes líderes, mesmo que não seja do universo religioso, hierárquico, etc e tal, tudo, se você olhar bem, é porque eles tiveram um jeito, uma qualidade tão exímia, tão excelente de ir ao encontro do outro, e em especial o outro que tem necessidades, certo? Então podemos citar Mandela, podemos citar Gandhi, podemos citar tantos outros, tantas listas de pessoas, inclusive de brasileiros, e os que já morreram e alguns que estão por aí ainda, mas veja bem, gente, é maravilhoso a Beverly colocar isso como pauta, porque nós estamos, Beverly, na Semana Nacional da Família. Veja o primeiro bloco nosso do que nós falávamos e veja do que nós estamos falando aqui, certo? Tudo que nós falarmos sobre empreender, empresa, a maioria das empresas caxienses são de berço familiar, tudo que nós falarmos passa por uma família que construiu um lar, certo? Independente de qual for a religião. Porque Caxias do Sul não é só católica. Ela é cristã, sim, mas ela tem luteranos, ela tem tantas outras denominações, desde a sua origem, tá? Tanto é que olha na frente do Hospital Pompeio que tem ali uma igreja metodista centenária, e poderíamos citar tantas outras. Então, veja bem, hoje, no mundo de hoje, a Universidade de Caxias do Sul, é uma luzinha, é uma luz dentro da história da humanidade, em que leva para o mundo acadêmico, e do mundo acadêmico também para o mundo empresarial, e não é só a UX que tem esse protagonismo, tem as empresas também, pensar e repensar a questão da espiritualidade. Gasparim, você mencionou em tantos e tantos programas as ansiedades, os receios, os medos, etc., do empreendedor, do empresário e tal, tudo, e também dos funcionários, tu mencionas com muito carinho também, né? Aquele que sofre, aquele que precisa de ajuda, aquele que precisa de uma atenção maior.
tudo isso passa por uma espiritualidade. Então, hoje, o empreendedor e o empregado, o trabalhador, seja ele chamado de cooperador ou como seja, certo? Ele precisa ser trabalhado na espiritualidade. Certo? E hoje existe também há que se pensar a espiritualidade das grandes corporações. Porque as grandes corporações, sejam elas de matriz que for, ou o serviço que for para o mundo, tem que pensar no bem do outro, no bem do planeta. Não podemos mais continuar aceitando empresas, empreendedores e até trabalhadores que não tenham responsabilidade com a vida. Nem é mais responsabilidade social, é responsabilidade com a vida de todos os seres. Acabamos as Olimpíadas, o grande desafio de Paris, entre tantos desafios, era despoluir o Sena. Conseguiu? Não conseguiu. Por quê? Porque não existe uma fórmula mágica que tu vai lá e resolve. Hoje nós temos problemas com plástico, nós temos problema com tecido, nós temos problema com tantas outras questões. E isso requer o quê? Uma espiritualidade diferente. E que bom que o mundo empresarial, de alguma forma, em algumas ilhas do pensamento, e esses elementos sempre começam com uma pequena luz, como tu mencionavas sobre o Frei Jaime. Certo? E é com muita resiliência que tem que ir teimando, tem que ir apostando, tem que ir acreditando. E hoje, eu tenho certeza que o Frei Jaime já conta com o apoio de muitas pessoas da sociedade para pensar isso, que há 10, 15 anos atrás, quando se propôs uma pós-graduação na UX sobre espiritualidade, não tem possibilidade. Hoje, ela está já permeada em vários cursos. Logo mais a gente pensa não só como uma ilha, mas como uma proposta de uma universidade que é comunitária e ela se destaca em frente de tantas universidades do Brasil e do mundo pelas suas propostas. Talvez aí seja mais um elemento que a UX possa aparecer dando a sua contribuição do mundo acadêmico para o mundo concreto, empresarial, social e corporativo. Vocês vão lembrar, né, que lá antes de terminar o bloco eu tinha mencionado, né, sermos bons, pessoas boas, não é ser bonzinho nem ser generoso, isso é do campo pessoal. Ser uma pessoa boazinha, né, com um perfil, com uma tendência pacífica, apaziguadora, é ser bonzinho. Isso é uma outra coisa, do campo individual. Ser bom é do campo coletivo. Ser bom tem a ver com justiça, né? Um arquétipo de justiça combina com ser bom. Então, quando a gente fala em, por exemplo, uma sociedade que é boa, é uma sociedade que coloca esses valores no seu fazer. Eu sei que o Gasparim fica pensando, poxa vida, mas ainda é sempre um grupo que faz, né? A gente sabe que é assim. Tem normalmente um grupo de pessoas lideranças que realizam, que são transformadoras. Enquanto a sociedade amadurece, individualmente para isso, precisa ter aqueles bastiões que seguram as pontas. Ainda é necessário. Mas eles não aguentam sozinhos. Precisa fazer uma manutenção para que, de forma individual, cada pessoa cresça, se desenvolva. Por isso que é tão importante, né? Instrumentalização. Vai ter gente que não vai ir, vai ter o ingresso pago e não vai ir? Vai. Mas tem que não desistir, continuar ofertando, porque essa é a lei da vida, essa é a lei da bondade, né? A bondade de verdade, o ser bom, perpassa por crescer, levando quem está no teu entorno junto com... Aí o crescimento é legítimo. Então, transformar pessoas... O trabalho pedagógico das empresas hoje é muito grande. É um papel que deveria ser, se discute muito, né? De quem deveria ser o papel. E enquanto ninguém tem uma definição de quem é o papel, vai se fazendo quem pode. Quem pode hoje é o setor privado. O setor privado, por que fazer? Porque pode. O setor privado hoje pode fazer pedagogia, pode fazer espaços de formação interna. É difícil? É difícil. É cansativo? É cansativo. Mas ainda hoje é um papel que está sendo absorvido com mérito. Por quê? Porque está sendo bom, né? Está fazendo uma coisa que é boa. O meu receio, desculpa, Gasparim, o meu receio nesse contexto, Beverly e Gasparim, é que a gente passou muito tempo, não necessariamente negando, mas não incluindo no universo da formação acadêmica e da formação de modo geral do profissional o elemento da espiritualidade. E hoje a gente traz como uma relevância muito grande e a gente corre o risco de colocar dentro do universo do espiritualismo.
ou do espiritualista. Todo mundo tem que estar voltado para o espiritual. Não, agora é só o espiritual. E dentro do espiritual, não. Agora na minha empresa vai ser essa religião. E a partir de hoje, todos têm que ser dessa religião, certo? Então, há riscos enormes. Sim. Por quê? Porque a espiritualidade, ela agrega por natureza um poder imenso ao ser humano. E como poder pode ser instrumentalizado, pode ser cerceado por N forças. De repente, até as pessoas que protagonizam isso não se dão por conta disso. Então, veja bem, é necessário um processo também de discernimento muito grande. Muito grande. Por quê? Porque hoje não é o sacerdote, não é mais o guia espiritual. Passamos por uma fase da ideia de um guru e tal, mas hoje tem outras pessoas ocupando o microfone, ocupando as partes elevadas, seja ela palco ou púlpito, o que for, dizendo, eu sei o caminho, eu sei, certo? E instrumentalizando. Então, hoje já se fala em assédio espiritual. Hoje já se fala em outros termos, aí tem que clarear bastante, porque assédio espiritual era visto como uma outra coisa no passado, agora, então, já tem até livros sobre isso, trazendo estudos muito aprofundados sobre essa questão. E aí que eu volto a dizer assim, Gasparim, a Universidade de Caxias do Sul, ela tem um poder imenso, mas a cada etapa ela tem que repensar que tipo de proposta ela está fazendo no campo da espiritualidade, voltada para o empreendimento, voltada para as corporações, voltada para as organizações, porque não é só para o mundo empresarial, Beverly. Eu tenho acompanhado alguns processos da UX e tal, e eu acho isso fenomenal, porque agora não é mais só o Frei Jaime, o padre que está fomentando isso, tem outras organizações também. E aí que temos que ter mais cuidado. Por quê? Porque gera conhecimento, e quando gera conhecimento, impulsiona, mas para onde queremos ser impulsionados? Agora, assim, ó, voltando, né, às palestras magníficas que tem durante esse mês aqui em Caxias do Sul, nós temos que entender que o mundo vai por ondas, né? E às vezes eu lembro da reengenharia, por exemplo, né? E aí depois até os caras que escreveram isso, né, mudaram o mundo quase e depois pediram desculpa, né? Porque não era tudo aquilo, na verdade era uma teoria. Eu sou de uma geração também que praticamente você não podia nem pedir se o cara era casado ou a sua família. Então a empresa se dizia o seguinte, da porta para fora é a tua família e da porta para dentro eu não preciso saber de nada. Só que isso não existe, né? Na verdade eu sempre digo, quando você contrata alguém para trabalhar com você ou vice-versa, você está contratando toda uma família junto. Você está contratando os filhos dele junto. Você está contratando a esposa, o marido, o avó, se tiver um avô junto. Ou seja, e isso na contratação você não vai sentir, mas no dia a dia depois é isso. De alguma forma você pode colaborar também. Deu para entender? Porque isso, a empresa tem esse poder de colaborar no sentido e também ser honesto. De repente, para essa função não serve por isso. Então, essas ondas, elas praticamente destroem. Eu, por exemplo, tenho a NRF, é uma feira de varejo que tem mais de 110 anos, 120 anos nos Estados Unidos. Há 10 anos atrás se dizia que não ia ter mais nenhum comércio de portas abertas, era tudo online, ou seja, e muitos entraram nisso, então, e muitos eles são destruídos, porque o cara volta com uma cabeça, eu sempre digo, por que aquela empresa está mudando para melhor ou pior? Porque contratou um gerente novo, e agora não é mais gerente, é CEO, não sei o que e tal, então às vezes o cara quer refazer o mundo. Então, você colocou uma coisa muito importante, quando nós falamos no primeiro bloco e agora, eles se complementam. O que é espiritualidade e tal? Mas é entender o ser como um todo, e entender que se ele tiver um problema na sua família, ele pode afetar o seu trabalho. Se ele tem um problema ou não na sua vida pessoal, ele também vai afetar ou não a sua vida. Nós não temos como desligar. E aí, quem estudou administração, Taylor, Fayol, falava isso. Nós éramos, lembra até, eu acho que era o cara, no cinema mudo, o cara fechava a fábrica, né, e esquecia. Agora, no mundo que nós vivemos, se nós queremos ter, e as empresas de sucesso, e aí a gente, por isso que é bom, porque tem muitos cases, né, casos que o pessoal conta, como é que eles resolveram alguns problemas, né?
hoje, ontem, assim, com os olhos, eu me emociono quando vejo essas pessoas especiais trabalhando nos supermercados, muitos, né, trabalhando. Pessoal, eu não estou ajudando, eu como empresário, tá? Eu não estou ajudando aquela criança. Eu estou ajudando uma mãe, cara. Entendeu? Eu estou dando um pouquinho de folga para uma mãe que ela pode fazer seus afazeres de casa tal, enquanto que eu lá na minha empresa, eu estou com aquela pessoa. E ele está contente trabalhando, mas se ele estivesse em casa, seria quase que, sabe, a mãe... e eu vi isso, uma declaração de uma mãe esse dia num vídeo de um supermercado, assim, ó, eu chorei, cara, porque assim, ó, vendo o que a mãe falou, assim, o alívio que ela teve depois disso, porque em casa ela precisava ficar quase que 24 horas em cima da coisa. E o supermercado deu aquela oportunidade de 8 a 10 horas por dia, a pessoa está feliz lá trabalhando, recebendo um salário, tá? E ao mesmo tempo a mãe voltou a ser mãe. O que ela disse? Eu voltei a ser mulher. Puxa vida, tem coisa mais bonita? Como é que na hora da entrevista eu não vou falar disso? Eu tenho que falar. Eu tenho que dizer isso. Eu tenho que abrir meu coração. E sobremaneira, Gasparinho, a gente fala muito da questão emocional, né? Eu sei que o emocional nos pega, é por onde a porta de entrada, né? Abre uma porta que nem foi para você. Mas a gente volta a banalizar, não tô falando neste ponto você, né? Mas nós, como sociedade, a gente banaliza, achando que só é um espaço para que uma mãe possa fazer outras coisas, enquanto o filho, que é uma pessoa, né, especial, com algum tipo de deficiência, está em outro lugar, como se fosse apenas uma questão de ocupar o tempo dela, né, com outras coisas. Mas veja bem, muitas vezes acende uma esperança para aquela família que não via a possibilidade de autonomia desse jovem. E aí abre-se uma possibilidade de que essa pessoa possa ter autonomia, porque a preocupação de uma pessoa que tem uma pessoa com deficiência em casa é: quando eu morrer, como é que vai ser? Então, veja bem, uma sociedade que acolhe, uma sociedade que dá espaço. Então, não é só sobre uma questão de tempo, é uma esperança. Nem é real, necessariamente, mas é uma esperança. Uma porta de saída, como se chama. Gente, deixa eu só trazer rapidamente os ouvintes, que eu já vou permitir o fechamento para vocês. A Lili está conosco, a Vilma está conosco, a Ana Célia também está com a gente, a Lindalva também está acompanhando, a Leia está com a gente, a Pati Tomazini, a Vera Lúcia, a Neuzi Zátera, a Beatriz Vivan, a Martita elogiando aqui, o Charles mandou um áudio, Charles, não vou conseguir rodar, a Carlinha Ferreira, a Jussara Viari, também programa maravilhoso, tema excelente, a Salete, bom programa, e aí compartilho com vocês, mandou uma mensagem aqui, lá na live também tem outros participando, Jacob Salete Nilis, espero ter dito certo, o Everton Santos, além da Cecília Betim. Para fechar. Bom final a todos, boa semana a todos, né? E pessoal, eu pedi o seguinte, você que não tem tempo de ir numa palestra dessa, cuidado, né? Porque um dia você vai ter tempo e não vai ter a palestra. Então aproveite, e você só vê seu negócio, você só vê sua vida saindo de trás do balcão, como eu falo, da sua vida, né? Você começa a ver o mundo diferente. Boa convenção para todos aqui em Caxias do Sul. Eu quero fazer um desafio não, um alerta bem básico assim, né? O ser humano tem poderes inacreditáveis, assim, né? Sobre todos os aspectos. Mas eu gostaria de dar um alerta, assim, ó, para a gente cuidar muito do que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente pensa, a ação da gente e o que a gente celebra. Qual é a conexão que existe daquilo que a gente é, disso tudo? Que conexão tem o meu ver com o meu sentir, com o meu pensar, com o meu agir e o meu celebrar? E cuidado, hoje estão colocando na frente nossa seres para a gente admirar que não nos promovem como seres humanos. Uau, hein? Que bela reflexão. Gente, o programa fica... Eu tenho que ficar aqui na minha... Gente, obrigada, viu? Um abraço para vocês. Boa semana. Conteúdo armazenado